Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula de segurança e auditoria de sistemas. Bem, hoje a gente vai trabalhar com o quê? Com segurança na internet, dispositivos móveis e também com os testes de intrusão. Eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos focar no quê? Nessas transações web que a gente faz e principalmente neste aparelho. Eu já na aula passada pedi para vocês instalarem um antivírus. Quero saber se vocês instalaram algo para proteção deste aparelho tão importante para as nossas vidas. Nós vamos ver também alguns testes, né? Como que a gente vê as vulnerabilidades, como que a gente pode fazer essa proteção, quais são os tipos de ataques que a gente tem, né? Sem falar em todos os golpes que estão por aí. Né? Vamos trabalhar com essas partes. Vamos entender, né, que cada elemento móvel, principalmente o nosso telefone celular, necessita de muita proteção. Tá? Então, nós não estamos falando só dos computadores. Quando a gente está na empresa, por exemplo, nós temos lá os nossos computadores, entramos com login, com senha, mas muitas vezes nós acessamos também via nosso telefone celular. Tá? Então, a partir do momento que a empresa e você, teus dados pessoais e os dados profissionais começam a se misturar, nós temos que ter muito cuidado, né, trabalhar com esta situação para proteger o máximo possível tanto as tuas informações pessoais quanto as profissionais. Então, vamos hoje trabalhar um pouco nesse sentido. Vamos ao quadro. Então, você foi contratado como analista de segurança e privacidade de um inovador site de comércio online, em que pequenos negócios são conectados com os consumidores em uma plataforma digital baseada no uso da inteligência artificial. Então, apesar de ser bem interessante, né, a gente utilizar várias tecnologias diferentes, com as novas tecnologias também vêm novas brechas, novas vulnerabilidades. A sua função é essencial para a empresa e você participa de todas as decisões sobre a evolução da plataforma. As questões envolvidas com o desenvolvimento seguro, então software seguro, para que vulnerabilidades não sejam inseridas. Ainda as questões de segurança e privacidades envolvidas aonde? Quando eu utilizo um provedor de nuvens, né, eu tenho que ter muito cuidado, até porque não estão só meus dados lá. Né? Se eu tenho uma plataforma, né, estou administrando N negócios. E como a empresa trabalha com inteligência artificial, há uma necessidade de fazer o desenvolvimento utilizando base de dados que não interfiram na privacidade dos clientes. Além da segurança da informação, uma plataforma da empresa que está hospedada em um provedor de nuvem na Europa, você possui algumas preocupações, né, 3 principais. Como diminuir as possíveis fraudes cometidas por usuários falsos que se passam por clientes? Né? É um questionamento, é uma dúvida, né? Porque como que você vai conseguir verificar se aquele cartão de crédito não é clonado, né? Enfim, aí é uma das preocupações. Com o uso de identidades falsas ou uso de recursos financeiros ilícitos, né? Aquela quantidade grande de golpes que a gente vê aí dos dados serem utilizados ilicitamente. Como diminuir as possíveis fraudes cometidas por pequenos negócios falsos que podem não cumprir os compromissos comerciais estabelecidos com os clientes que utilizam a plataforma digital, né? É outra preocupação. Não só o problema de pessoas utilizando credenciais falsas, como pequenos negócios que foram criados com esse fim. Como proteger os dados pessoais dos clientes, principalmente contra vazamentos, o que pode levar a sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou você vai pagar algumas multas. Então, você deverá fazer um planejamento e preparar um relatório com a lista de aspectos que devem ser considerados pela empresa para a definição de uma estratégia de segurança e privacidade.
O foco desse planejamento deve ser segurança na internet, com seu direcionamento quanto à segurança nas transações web, considerando o ambiente de negócio da empresa. E as 3 preocupações principais que você tem são fraude, cometidas por usuários falsas, fraudes cometidas por pequenos negócios falsos e como proteger os dados pessoais dos clientes. Então, nós sabemos o quê? Que quando nós estamos trabalhando, deixando nossos dados, né? Eu, enquanto cliente, se eu coloco meus dados num provedor em nuvens, né? Ele está me dando toda uma estrutura, mas eu tenho que me preocupar, porque ele está fazendo esse mesmo serviço para vários outros negócios. E todos os meus dados estão em nuvens. Né? Estão lá com eles estão de posse de todos os meus dados. Né? Pode ser que nada aconteça, mas pode ser, por exemplo, que eu tenha um funcionário mal intencionado e comece aí a coletar dados de diversas empresas lá do provedor, né, que ele tem acesso. Tudo pode acontecer. Então, além de toda a parte física, né, de equipamentos, a parte lógica, dos programas que nós temos que ter essa conscientização dos funcionários, essa legislação que a gente tem que seja seguida pelos nossos funcionários. É fácil? Não, não é fácil, porque nós estamos trabalhando com pessoas. E, né, em algumas situações, a gente não sabe o que a pessoa é capaz. Então, isso acontece com muita frequência e causa muitos problemas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da segurança na internet. Bem, essas 2 imagens aqui, principalmente essa, a gente já cansou de ver e vai ver sempre que a gente falar de segurança das informações, que é a tríade: confidencialidade, integridade e disponibilidade. É o tripé do quê? Da segurança da informação. Tá? Então, a segurança e a privacidade na internet passa pelo entendimento de diferentes elementos que envolvem o que deve ser protegido. Então, vejam nessa outra imagem aqui. O que nós estamos no centro de tudo? Os dados e as informações. Né? Ou deve ser protegidos os componentes ativos de um ambiente que podem ser explorados em ataques. Né? Então, os dados e as informações, elas podem estar de diversos formatos, né? O formato físico, ou seja, pode estar escrito num papel, digital pode estar lá dentro do teu computador, em um arquivo, ou pode estar na cabeça das pessoas, né? Com as pessoas em si, de alguma maneira. Então, isso tudo extremamente difícil de proteger, né? E nós sabemos que os dados, eles podem ter vários estados, né? Que estados são esses? O dado pode estar em transmissão. Então, se ele está em transmissão, nós temos que ter alguns cuidados. Se ele está armazenado, nós temos que ter outros cuidados. E se ele está em processamento, nós vamos ter aí outro tipo de cuidados que a gente já viu. Então, é muita coisa para proteger, né? E a gente tem que ficar atento a tudo isso. Transações web. O que são transações web? Bem, nós fazemos transações web todos os dias, todas as horas, todos os momentos, principalmente com o nosso telefone celular. Tá? Se você está lá falando com alguém ou mandando alguma mensagem lá no teu WhatsApp, os teus dados estão sendo transmitidos, estão saindo de um lugar, indo para outro lugar. Então, nós estamos inseridos nesse universo, mesmo que você nem pensou que isso estava acontecendo. Você não precisa estar em um computador, digitar uma URL, né, um endereço, para daí você imaginar que os dados estão ali. Não, os dados estão circulando a partir do momento que você faz qualquer comunicação. Então, eles podem estar sendo armazenados, eles podem estar sendo transmitidos, eles podem estar sendo trocados, podem estar em qualquer situação. Tá? Para toda essa comunicação, nós temos meios aí para segurar, né, esses dados ou para nos proteger
pelo menos o mínimo desejável. E nas transações web, quando você vai tirar dinheiro do banco, é uma transação web. Quando você vai fazer qualquer coisa, quando você está fazendo qualquer compra, qualquer situação, você está fazendo uma transação web. Vamos ao quadro. As transações web que partem dos usuários, que utilizam seus dispositivos a partir de algum local em que há o quê? Eu tenho conexão com a internet, eu posso fazer qualquer transação. Passam por vários componentes, né, até chegar à loja virtual, ao serviço, ao governo, ao banco. Tá? Então, nós temos que olhar por todas essas partes que passam. É fácil? Claro que não. Eu consigo proteger tudo? Também não. Nesse caminho, os agentes de ameaça estão à espreita em busca de oportunidades para roubar os dados pessoais, dados das transações web, identidade digital. Além da exploração de vulnerabilidades, esses agentes buscam os golpes na internet para o mesmo fim, ter acesso aí a informações valiosas. Tá? Então, quando eu me conecto na internet, eu já estou correndo perigo, tá? Quer vocês achem ou pensem que isso acontece, não, isso é muito real. Tá? Conectou na internet, você está fazendo qualquer transação, você, se não tiver a proteção adequada, você vai ter problemas. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu digito o endereço, vamos dizer que eu digito www.mec.gov.br. Né? Quero saber alguma coisa que o MEC nos traz, tá? Como que o MEC funciona, enfim. Eu digito isso, né? Vai aparecer o quê? A tela lá, inicial, né? De tudo que o MEC oferece, né? O Ministério da Educação e Cultura. Né? Só que, para aquela janela, para nos trazer aquela página, a internet é a rede das redes, moçada. São centenas, milhares de computadores se comunicando para montar aquilo que você está vendo. No entanto, né, isso chama-se sistema distribuído. Nós temos a sensação que é o quê? Que só eu estou naquela página do MEC visitando lá, procurando algo naquele momento. Tá? Mas isso não é verdade. Tá? Nós passamos por N caminhos. E se você aí, da onde você está, se você, ao mesmo tempo, eu aqui, você aí, nós digitarmos www.mec, os caminhos percorridos para a gente chegar naquela mesma primeira página são completamente diferentes. Por quê? Porque o armazenamento daquela paginazinha ali está em servidores aí distribuídos dentro dessa gigantesca rede. Então, eu não tenho o controle de uma rede desse tamanho, por isso a insegurança. Tá? Então, vamos lá. Os agentes de ameaça buscam oportunidades em 3 ambientes, né? Por exemplo, no ambiente do usuário, no ambiente de internet, que inclui o provedor de internet, e no ambiente de provedores de serviços, sistemas e plataformas. Tá? Então, para a gente chegar em qualquer lugar, né, nós vamos ter que fazer algumas transações. E essas transações, né, você está aqui, ó, você é o usuário, né, você vai passar por diversos dispositivos, você vai ter que passar pelo teu provedor de internet, você vai chegar, né, até algum lugar. Quando você está na internet, você já tem esse cidadão aqui, né, que é o agente de ameaça, procurando alguma oportunidade. Né? Se ele vai conseguir, nós não sabemos, né, mas nós temos que evitar que ele tire essas informações de nós, né? Que ele foque, nós temos que tirar o foco nele. Como é que a gente vai tirar o foco dele em nós? Nos protegendo, porque as pessoas procuram a forma mais fácil. É aquela questão da porta aberta. Quem deixa a porta aberta da sua casa à noite corre muito mais risco do que uma pessoa que trava sua porta à noite. Tá? E nós, nos protegendo com o que for possível, né, na nossa rede, no nosso computador, nós estamos saindo do foco daquele cidadão. Porque tem diversas pessoas que não têm essa noção do perigo da proteção. Tá? Então, vamos voltar ao quadro. As transações web realizadas pela internet envolvem uma série de questões de segurança
que parte do usuário e chegam lá no provedor de serviços. Então, tem uma série de problemas aí que a gente pode passar. Uma transação web pode ser o quê? Por exemplo, uma compra online, uma transação bancária, a realização de algum serviço, ou até mesmo uma postagem em uma rede social. Então, a gente está falando desse universo chamado transações web. As transações podem envolver diferentes tipos de dados ou informações, por exemplo, os nossos dados pessoais, os nossos dados financeiros, dados confidenciais e quais os ataques que eles podem sofrer. Modificações, vazamentos, destruições, né? Nós temos aí um universo de problemas que são causados, né? Afetando, respectivamente, todas aquelas propriedades que a gente já conhece, né? Que é a integridade, confidencialidade e disponibilidade. Vamos ver aqui o exemplo, agora, de uma transação em banco, né? Todos nós já fizemos, temos uma noção clara, né, de como a gente acessa um banco, né? Até um serviço muito mais tranquilo, muito mais simples, né? Porque do nosso computador nós podemos pagar, comprar, vender, fazer o que a gente quiser, né? Então, o que o usuário faz? O usuário acessa aquele determinado serviço bancário, tá? Ele vai ter que utilizar um navegador ou um aplicativo que está instalado lá de alguma maneira, ou no teu computador, ou no teu telefone celular. Ótimo, né? Nós acessamos de qualquer dispositivo. O banco, ele faz a primeira autenticação do usuário. Então, o banco valida a identidade digital do usuário com credenciais vindo pela internet. Ou seja, você entra, né, quando você entra no banco, você vai entrar com login, com uma senha, né, para você ter acesso lá ao número da tua conta. Extremamente normal também, né? E quando você vai realizar alguma transação, o que acontece? Novamente, né, o banco nos pede uma segunda autenticação, né? Ou seja, a gente, para efetuar aquela transação, a gente, ou ele envia algo para o nosso telefone, ou você tem alguma senha, né? Tem algum dispositivo para você confirmar que você está fazendo aquela transação, né? Isso são formas de segurança. Por exemplo, antigamente não tinha essa segunda autenticação, né? Então, se você mandava passar um dinheiro para a conta de alguém, passou, não precisava confirmar ou receber um token no teu telefone, nada disso, né? Então, a gente, quando está cadastrando lá a nossa conta, o que acontece? No dispositivo, nós temos outras formas do quê? De fazer o quê? Outras formas de garantir que você é você mesmo, né? Como que eu garanto que você é você mesmo? Com essas autenticações, porque quando você está instalando o programa, ele vai pedir para você fazer uma senha de internet, fazer uma autenticação qualquer. Você já cadastrou o teu telefone celular justamente para eles fazerem esse link, né, de você com o teu aparelho celular. Então, tudo isso são formas de garantir um pouco mais de segurança, tá? Dá certo? Claro que dá certo, né? Mas aí é uma segurança, sem dúvida. Mas sempre dá-se um jeito de burlar as coisas, né? Pensem que para cada pessoa que está protegendo aí, para cada um desses equipamentos, dessa lógica de mandar para o teu celular um token de confirmação, tem 10 pessoas tentando burlar esse token de confirmação ou fazer algo, né, diferente para pegar teus dados, tá? Então, vamos voltar ao quadro. As ameaças no banco são furto de identidade, captura de senha, captura da senha de transação, aquela segunda autenticação, a modificação da transação e a interrupção de acesso, que podem afetar o quê? A autenticação do serviço, transação bancária e a autenticação da transação. Por isso que os bancos investem muito em segurança, né, para
Por exemplo, se for interrompida no meio, né, qualquer transação, você tem algumas formas, né, de não efetuar aquela transação. Depende do banco, né, e da estratégia que eles têm para nos oferecer. Eles podem ocorrer em qualquer um dos ambientes, né, seja no ambiente do usuário, né, seja no ambiente da internet ou seja lá no ambiente do provedor. Tá? E o provedor, ele não tem controle, né, do que o usuário faz, ele não sabe que antivírus o usuário tem. Então, ele, como prestador de serviço, ele é um provedor de serviço em nuvens, né, por exemplo, ele vai ter que garantir toda essa segurança. Porém, de uma forma diferente, o que leva à necessidade de controles de segurança diferentes, que afetam também as responsabilidades. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Então, no ambiente de internet, em que o agente de ameaça pode capturar ou modificar as transações web, né? Esse é um dos perigos. Claro que foram aí utilizadas uma série de mecanismos, né, para proteger mais a internet, mas continua sendo uma forma insegura. Tá? Então, no ambiente de internet, que o agente de ameaça pode capturar ou modificar as transações, é importante que elas sejam realizadas com o uso de um canal seguro. É uma das formas que nós temos aí para nos proteger, que deve ser provido pelo provedor de serviços como o banco. Tá? As conexões web podem ser protegidas com protocolos de segurança, né, o HTTPS, ou seja, nós temos uma camada a mais de segurança quando tem esse Szinho aqui. O HTTPS possibilita o uso do HTTP sobre uma seção do SSL, ou seja, é mais uma camada de segurança. Por isso, o HTTPS é mais seguro, né? Que é o Transport Layer Security, né? O TLS, né? O SSL ou o TLS, com a criação do quê? Um túnel seguro, por onde trafegam as informações. É uma possibilidade, é uma segurança a mais. Né? Então, além de garantir a confidencialidade, né? Porque os dados são cifrados ou são criptografados, né? Que é essa chamada chave simétrica de seção, eles podem visar também a integridade dos dados, né? O uso do MEC, né? Do Message Authentication Code, autenticidade das partes, as entidades podem ser autenticadas por meio de criptografia. Então, formas de proteger nós temos bastante, né? E os bancos, em geral, se preocupam bastante também. Já no ambiente de provedor de serviços, como no caso de um banco, né? Que ele está falando de um banco, mas a gente pode estender isso também para um provedor de nuvens, para um provedor... aqui é de serviço, né? O banco é de serviço. Mas a gente pode trabalhar aí com diversos tipos de provedores. O ambiente pode ser atacado em qualquer um dos componentes, isso é fato, incluindo aplicações, servidores de aplicação, sistemas operacionais, máquinas virtuais, os bancos de dados. Então, como a gente sempre fala, o cracker ou a pessoa que quer as informações, ela quer para quê? Para que tenha algum benefício. E, de preferência, ou na grande maioria das vezes, os benefícios são financeiros. Não tem gente que vai lá e arromba, de alguma maneira, o caixa lá o caixa do banco. Na internet a gente está fazendo isso da mesma forma, né? Só que por meios eletrônicos. Se você conseguir entrar numa conta e transferir o dinheiro para uma segunda ou terceira conta, ou se você pegar um boleto e conseguir pagar, né, com dinheiro de outra pessoa, você está cometendo o mesmo crime que se você chegasse lá no caixa eletrônico, e arrombasse o caixa eletrônico para roubar o dinheiro. Você está roubando o dinheiro da mesma forma, só que pelo meio eletrônico. Não esqueçam que os meios eletrônicos também deixam rastros. Então, a gente tem que cuidar em todos os sentidos. Agora, falando nos golpes, né, na internet, temos
N golpes, né? Então, um dos mais comuns aí, o furto de identidade, né? Para você fazer compras, para você roubou o cartão de crédito, clonou, etc. Fraude na antecipação de recursos é outra situação que várias empresas fazem. Por exemplo, para você conseguir um empréstimo, você tem que mandar as custas do cartório. Tá? Isso nem existe mais, né? Você manda e depois você vê. Ou para você comprar um carro, você tem que dar uma entrada, né? E você nunca mais vê nem o cara, nem a entrada, nem o carro, nem nada. Né? O phishing ou o scam, né? Essa é a chamada pescaria. Então, tem várias formas de você fazer, né? Você, na verdade, você se passa por uma entidade, né? Passa, por exemplo, o correio mandou uma mensagem, clique aqui. Nunca clique em link nenhum, tá? Principalmente no celular. O farming também, ele te manda para uma página falsa que é muito semelhante ao do teu banco. Golpes de comércio eletrônico, os boatos aí para subir ou descer ações, né? Então, golpes e situações desagradáveis nós temos todo o tempo inteiro, em todos os sentidos, tá? A gente tem que fazer o quê? Cuidar. Não, até hoje, eu vi uma propaganda, né, que alguém liga lá para um senhor, né, a propaganda é assim, e a pessoa pergunta qual que é a senha, né, do seu cartão, ele vai falar, daí entra uma música, fala pare, não sei o quê. Tem que ser assim, porque as pessoas não têm noção, né, que você tendo o número do cartão e a senha, você vai fazer um estrago na conta daquela pessoa. Então, temos vários problemas. Tem que ficar atento, né? E alertar as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos pais, avós, que de repente não têm tanta ligação aí com esse universo da informática, da tecnologia, vamos alertar, é nossa função. Isso. Apesar de aparecer todos os dias na televisão, a pessoa sempre acha que com ela não vai acontecer. E acontece, tá? Vamos voltar ao quadro. Privacidade na web possui algumas visões, né, que a gente tem que considerar. De um lado, o rastreamento do que as pessoas fazem na web, né, os cookies, né, que são, na verdade, eles foram criados com boas intenções, né, mas depois nós temos meio aí de perverter os cookies também. Do outro lado, a divulgação espontânea das informações pessoais em redes sociais. Muito cuidado, moçada, não ponham tudo que vocês veem aí nas redes sociais, que podem resultar em crimes que transcendem o digital e podem afetar diretamente as pessoas com fraudes e crimes diversos. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, aí de 2020, todos devem preservar a privacidade e a proteção de dados pessoais, tá? Então, essa questão da divulgação de tudo que você faz, o que você está fazendo, onde você mora, são divulgações que você faz por tua conta, tá? Mas não façam isso, porque é perigoso, tá? Outro dia apareceu aí a situação de um sequestro de um rapazinho de uns 14 anos, que o que acontecia? As pessoas, né, na verdade, eram criminosos, tinham saído da prisão, tinham ficado lá um tempo na prisão. De alguma maneira, eles foram envolvendo a família inteira, né, eles se tornaram amigos, né, porque fala assim, ó, fulano me falou de você, eu sou amigo do fulano, você aceita? Aceita, né, a gente aceita quanta gente que a gente nunca conheceu. Então, essa situação envolveu o quê? A família inteira, né? Então, eles não eram nem hackers, eles eram bandidos mesmo, né? Tinham ficado na prisão em função de roubo e etc. E eles ficaram acompanhando, monitorando a família, né? E o que aconteceu? Esse rapazinho ficava com uma moça que trabalhava na casa, já uma senhora, há muitos anos. E a senhora
entrar em férias. Então, esse rapazinho colocou na rede social dele o quê? Ele abraçado, vou sentir saudades, só daqui 15 dias vou te ver, papapá. E, claro, quem estava ali vistoriando as ações da família, soube que o menino ficaria sozinho. E, sem dúvida nenhuma, eles foram lá, eles sabiam os horários que os pais trabalhavam, né? E eles postavam fotos, nenhuma questão, assim, um pouco de ostentação, né? Tipo sexta da pizza, sábado do churrasco, mas, vamos dizer, dadas as devidas proporções, fotos comuns, né? Mas isso propiciou um sequestro. O rapazinho quase morreu, foi uma experiência extremamente ruim para a família. E a polícia descobriu que era o quê? Em função do rastreamento da rede social deles. Eles eram amigos do pai, da mãe e do filho. Então, ficou fácil, tá? Então, muito cuidado com todas essas situações, moçada, não se exponham, tá? Então, vamos ver o que a gente decidiria aí para esse relatório de segurança e privacidade. Para transações web, a gente tem que pensar o quê? As transações da parte do usuário, que ele utiliza dispositivos e possui aplicativos ou aplicações, né? Então, por meio desse usuário, eu posso descobrir várias coisas, posso pegar alguns dados, enfim. As transações que trafegam pela internet, né, eu tenho que ter atenção aí no provedor da internet. A transação que chega à empresa e os dados são processados e armazenados. Todo o nosso dia de trabalho é processado e armazenado, tá? Então, temos que ter um olhar especial aí para os servidores, né? A ameaça no ambiente do usuário, do provedor e de internet. Se o usuário for comprometido, a empresa também pode ser. O que pode ser feito para que o usuário não seja comprometido, tá? O que deve ser feito pela empresa após receber os dados pessoais das pessoas? Então, tudo isso tem que ter um planejamento. O ponto central é que, além dos controles de segurança para proteger a transmissão dos dados dos clientes para a sua empresa, né, usando aqui o HTTPS, que é um protocolo mais seguro, os clientes são a parte central da segurança e privacidade, pois transações fraudulentas podem chegar à empresa a partir deles. Posso conseguir os dados de um cliente e me passar por ele. Mostre que pode haver o furto de identidade, a captura da senha de transação, modificação e a interrupção desse acesso. Essas ameaças existem no ambiente do cliente, no ambiente da internet, no ambiente da empresa, né, por exemplo, que utiliza um provedor de nuvens. No ambiente do cliente, os golpes da internet potencializam as ameaças, aumentando o nível de risco. Como é o ambiente de menor controle, porque eu não sei o que o meu cliente tem de segurança nos dispositivos dele, né? O desafio é sempre maior. Então, apresente os principais golpes na internet que podem comprometer a empresa, com destaque no phishing e no farming. Defina, a partir desse mapeamento, um plano de conscientização para os clientes, minimizando probabilidades deles caírem em fraudes na internet e também serem vítimas de malwares. Dentre as dicas, podem ser inclusos os pontos como não clicar em links recebidos por e-mail ou por SMS, além de verificar sempre se a conexão segura está estabelecida com a empresa, verificando os dados aí pelo certificado digital. Usar a autenticação de duplo fator, tá? Com esse controle de segurança, em caso de furto, ainda é necessário o telefone, né, para ter acesso para você fazer aquela transação, porque o banco vai mandar um token lá para o teu telefone, você vai ter que digitar, tá? Com relação à privacidade e proteção, o planejamento deve incluir avisos de privacidade, por que você está coletando as informações do cliente, porque isso está previsto na lei. Além disso, a proteção desses dados pela empresa é parte estratégica, até porque nós temos todas as punições aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Outro ponto importante a ser planejado são processos e mecanismos para atendimento às solicitações dos clientes, que podem consultar
solicitar a remoção dos seus dados pessoais. Isso também é previsto na lei. Assim, com o tratamento desses principais aspectos, a sua empresa poderá operar com a necessária segurança e privacidade, minimizando os problemas, né? Não que eu vou eliminar qualquer problema, não que eu não vou ter fraudes na minha empresa ou não vou ter problemas. Não, eu vou minimizar. Então, eu sempre falo, segurança 100% não existe. A gente tem que se proteger, principalmente em camadas, para realmente a gente acabar causando mais dificuldade aí para essas pessoas mal intencionadas. Então, vamos falar um pouquinho da proteção dos dispositivos móveis. Agora, a gente tem que pensar que o que deve ser planejado é a expansão para uma nova versão da plataforma, baseado em o quê? Dispositivos móveis. Presente um planejamento pensando que nesse novo cenário você terá colaboradores que também utilizarão dispositivos móveis para expandir a rede de pequenos negócios parceiros. Então, foi incluído um elemento a mais, os dispositivos móveis. Esses colaboradores farão contatos com pequenos negócios e farão o acesso junto com eles na plataforma digital, utilizando os dispositivos móveis. Então, quando a gente fala desses dispositivos móveis, tá? São um dos principais vetores de ataques, com os criminosos buscando maximizar seus resultados, né? Sua possibilidade de sucesso. Os dispositivos móveis representam um grande desafio para empresas. Por quê? Porque nos telefones, em geral, nós temos dados da empresa e dados pessoais. Isso implica no aumento da complexidade da proteção, além, né, do aumento dos riscos. Prestem atenção nesse fato. Quando um colaborador instala jogos em seu dispositivo móvel, mas a partir de fontes não confiáveis, ele está fazendo o quê? Ele está pondo a empresa em risco. Por quê? Porque a gente usa o telefone celular tanto para dados pessoais quanto para dados profissionais. Então, só para vocês verem aí uma questão de concurso que eu trouxe para vocês, né, sobre a segurança da informação ao utilizar dispositivos móveis. Vejam que é de 2019, bem recente. Por se tratar de equipamento de baixa vulnerabilidade, não, o nosso telefone, nossos dispositivos podem ser roubados, podem ser invadidos, principalmente porque ninguém se preocupa em pôr nenhum antivírus neles. Então, baixa vulnerabilidade, não é necessária a instalação de um programa antivírus. Já falei para vocês, instalem para ontem. Tá? Recomenda-se manter interface de comunicação com Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi, sempre ativadas, mesmo quando você não está usando. Nunca faça isso. Tá? Por quê? Porque você está abrindo várias portas. Ao adquirir um dispositivo móvel usado, não recomendo restaurar as configurações originais. Por favor, restaurem. Ao baixar e instalar aplicativos, é aconselhados obtê-los de lojas oficiais ou de sites de fabricantes. Lógico, tá? Então, qual seria nossa resposta? A letra D. Tá? Então, se protejam, por favor, instalem o dispositivo aí, instalem um antivírus, né, ou algum dispositivo de proteção no telefone de vocês, tá, para a gente ter um pouquinho mais de segurança nesse aparelho que a gente usa 24 horas por dia, ok? Então, só deixando um questionamento aqui para vocês, vocês entenderam o que podemos ou não podemos fazer com os nossos dispositivos móveis? Isso é só uma parte pequenininha, né? Agora a gente vai ver algumas formas de protegê-lo. Entenderam que não podem deixar sem nenhuma proteção? Então, vamos lá e já retornamos.
Então, já que vocês entenderam o mínimo que a gente tem que ter nos dispositivos móveis, vamos agora focar bastante nos dispositivos móveis para a gente entender quais são as diversas fraquezas que nós temos nesse nosso aparelho. Por mais que a gente não saiba, a gente tem N fraquezas. Então, elementos de segurança para esses dispositivos móveis. Então, os elementos de segurança são diferentes do tradicional. Por quê? Até porque os dispositivos móveis têm algumas características. Por exemplo, o formato. Os dispositivos móveis, o nosso notebook, o nosso telefone são o quê? Portáteis. Então, eles saem do perímetro da empresa, com os dados sendo distribuídos de uma forma ampla e sem limites físicos. Então, você perde, né? Quando você tem uma rede lá na tua empresa, né, que você não utiliza dispositivos móveis, você tem que considerar algumas formas de proteção. Mas, e com esse formato portátil, o que a gente deve fazer? As políticas e configurações desses dispositivos devem ser gerenciados de uma forma apropriada. Para os desenvolvedores de aplicativos móveis, há uma série de cuidados de segurança e privacidade que precisam ser tomados para quê? Para que as vulnerabilidades não sejam introduzidas. Tá? Então, se a gente for olhar, aqui tem a imagem, né, do nosso telefone, né, com seus componentes. Vejam, a gente tem 4 partes extremamente importantes, extremamente vulneráveis também. Né? Então, nós temos o hardware, né? Então, vamos ver aqui o hardware. O processador é a memória de aplicação, o processador é a memória de comunicação, o módulo de segurança, os periféricos, tudo que há. Tudo aqui dentro do hardware pode ser uma porta de entrada para alguém que tem essa intenção. Né? O firmware. O que vem a ser o firmware? O firmware, nós falamos do código de inicialização, nós estamos falando do boot, nós estamos falando dos drivers, dos dispositivos, né? Que também é uma porta que pode ser aberta por pessoas mal intencionadas. Todo dispositivo móvel tem um sistema operacional, né? Então, dentro desse sistema operacional, tem várias portas que podem ser utilizadas aí para um ataque. O sandbox de aplicação, o kernel, os serviços de mídia, o ambiente de execução. Então, no sistema operacional, nós temos N partes que eu posso entrar. E, por último, aqui a nossa aplicação. Né? Nós estamos falando das bibliotecas, dos dados, das permissões, dos serviços, de tudo que realmente a gente coloca lá dentro do nosso telefone. Né? Quando a gente fala aí de sistema operacional, do firmware, né? Eu posso instalar, né, através do sistema operacional, uma backdoor, né, se eu tiver algum problema ou se eu tiver alguma facilidade. Né? Nós sabemos que qualquer sistema operacional ele tem que estar extremamente atualizado para nos proteger um pouco mais. Tá? Nós fazemos isso sempre? Não. A realidade é que nós não tomamos as atitudes necessárias. Isso nos leva aí a uma série de portas abertas, ou seja, possibilidades de vulnerabilidade. E se eu tenho essas possibilidades de vulnerabilidade, por onde que eu vou entrar? Por essas partes, por essas portas abertas, aonde temos as vulnerabilidades. Então, ali, só naquelas 4 partes, né, que a gente dividiu de um telefone, eu posso atacar, né, entre aspas, ou posso me utilizar de qualquer uma daquelas partes para fazer um ataque, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, os riscos no uso, né, do dispositivo móvel nesse universo da empresa. Né? Por que acontece? Por que esses riscos acontecem? Primeira e gravíssima situação. A gente não separa o uso pessoal do uso profissional. A grande maioria de nós não faz isso. Você não tem um espaço reservado só para a tua empresa, onde você tem dados da empresa,
Não, nós não temos isso. Isso podia ser feito através de uma máquina virtual dentro do telefone, né? Já estaríamos mais seguros, mas nós não fazemos isso. Malwares não detectados. Como eu falei para vocês, né, todos deveriam ter um antivírus, anti-malware instalado. Todos têm? Tenho certeza que não, né? A instalação, vocês sempre instalam qualquer aplicativo de softwares oficiais? Não, a resposta é não. Tá? Então, instalação de aplicativos vulneráveis, né? Aqui, como é tratada a interceptação de tráfego, furto de identidade, os firewalls aceitando conexões de qualquer dispositivo, por quê? Porque ele está lá, né? Ele foi instalado junto com o sistema operacional, mas eu não fiz mais nada, né? Como que eu lido com tudo isso? Quando a gente pensa, é bem interessante, porque quando a gente pensa em um telefone celular, a gente fala assim, não, mas não é igual a um computador desktop, ou não é igual ao meu notebook. Meu notebook, eu estou vendo tudo que há, eu tenho um certo conhecimento maior. É uma questão de conhecimento mesmo, porque nós estamos falando de máquinas e elas são extremamente semelhantes. Elas precisam dos mesmos componentes até hoje para funcionar, né? Se a gente não tiver esses componentes, se a gente não tiver um sistema operacional, seja no meu notebook, seja no meu telefone, seja no meu desktop, não vai funcionar. Tá? Não vai ligar o nosso computador, né? Então, isso já propicia algumas portas abertas. Vamos voltar ao quadro. Os objetivos, né, de segurança no uso de dispositivos móveis e dos dados pessoais e profissionais. Aí, ó, container para separação entre contextos do uso pessoal e profissional. A gente pode instalar uma máquina virtual dentro do telefone e deixar bem separado, mas nós não fazemos. Anti-malware no dispositivo, todos têm? Não. Identificação e remoção de aplicativos vulneráveis. Eu não sei nem quais são meus aplicativos vulneráveis, como é que eu vou identificar, eu vou remover. Autenticação de duplo fator, tá? Nas transações que eu faço. Isso sempre acontece? Não. Por exemplo, num banco sempre acontece, mas em outras formas de comunicação, não. Uso de criptografia, conexões apenas de dispositivos confiáveis. É tudo que nós não temos, é tudo que nós, infelizmente, não trabalhamos. Por quê? Porque eu não sei o que acontece, que as pessoas acham que o nosso celular é diferente de qualquer outro computador. Não é, é igualzinho. Tá? E, sendo igualzinho, tem as mesmas vulnerabilidades, tem N fraquezas. Tá? Vamos voltar ao quadro. Então, as capacidades de segurança necessária, né? A gente precisa, ó, a proteção contra acesso indevido aos dados do dispositivo móvel. Bem, tem gente que nem põe uma senha para entrada ou não põe uma biometria para entrar no computador. Você deixa no computador, desculpem, no celular, você deixa ele em cima da mesa, a pessoa pode fazer um estrago bem bom. Configuração de privacidade para proteger os dados dos usuários. A grande maioria, e olha que nós somos da área de TI, né? Não tem essa preocupação. Proteção contra tentativas de phishing, né? Você tem alguns softwares exclusivos para celular. Dentro de um dispositivo, você baixar aí algum dispositivo de segurança, né? Tem o específico de phishing, tem vários softwares mais específicos que seriam importantes a gente ter. Proteção nos dados armazenados, tá? A grande maioria não tem nenhuma proteção, nenhuma senha, né? Gerenciamento centralizado para aplicar as políticas e configurações aos dispositivos. A gente não tem paciência para entender como tudo funciona. E quem dirá se a gente tem a avaliação da segurança das aplicações móveis, né? Então, por que a gente tem os dados sequestrados? Por que sequestram teus dados, né, e depois você vai ter que pagar uma certa quantia para devolverem teus dados?
Porque nós deixamos de fazer a nossa lição de casa, que é proteger o mínimo o nosso celular. E eu aposto com vocês, eu tenho certeza, porque sempre que eu falo para todos os alunos, né, a grande maioria não tinha, até eu falar, um anti-malware, um antivírus, um anti-qualquer coisa dentro do celular instalado. Por quê? Porque eles são um pouco mais, com um pouco mais de detalhes para a gente instalar, não tenho paciência. Mas é muito melhor você ter paciência, né? Por quê? Porque ele é extremamente útil, o teu telefone, e você quer perder suas redes sociais, você quer perder os telefones, tudo que está armazenado dentro do telefone, eu acredito que não, nenhum de nós deseja isso, né? Ou ter que pagar, né, pela devolução dos dados. Tá? E para isso, a gente também tem que fazer a lição de casa, que é o quê? Fazer os backups. Né? Se você tem fotografias, se você tem arquivos importantes, faça um backup em outro dispositivo, pegue passe para o teu laptop, ou passe para o teu desktop, ou passe para qualquer lugar, para um pendrive ou para qualquer outro dispositivo. Para quê? Se você perder tudo, se roubarem teu celular, pelo menos você vai ter alguma segurança. Até algumas operadoras aí oferecem, né, se você quer uma duplicidade, por exemplo, de telefones, né? Enfim, é só a gente ir atrás, a gente ter boa vontade e fazer a lição de casa. Então, vamos voltar ao quadro. Outra situação, né? A engenharia social, para ter as informações pessoais, né, de dispositivos móveis, e depois você utiliza isso para fazer o phishing, para ter vantagem financeira. Então, a engenharia social sempre é uma pessoa extremamente preparada, é um golpista, né? Ele vai explorar que lado teu? Atenção, curiosidade, caridade, medo, né? Ou possibilidade de vantagem financeira com criminosos passando por uma instituição, como um banco, empresa, um site ou qualquer coisa. Tá? Então, muito cuidado, tá? Quando a oferta é muito boa, prestem atenção. Envolve a possibilidade de inscrição em serviços de proteção de crédito, cancelamento de cadastro, conta bancária ou cartão de crédito. Leva a vítima a páginas falsas em que entregam suas credenciais, senhas, informações, além da instalação aí de códigos maliciosos. Então, todo cuidado é pouco, tá? Então, às vezes, a pessoa se passa por amigo, tá? Esse engenheiro social, que na verdade é um golpista, ele vai se aproveitar das possibilidades, ele se torna um amigo, ele se torna um namorado, ele se torna aí uma namorada, um namorado, ou qualquer coisa do gênero para conseguir o que ele quer. E vai ser extremamente persuasivo, né? Ou seja, ele sabe a arte de enganar. Então, muito cuidado com as pessoas também, tá? Aquelas pessoas, o príncipe encantado, a princesa maravilhosa, muito cuidado que isso não existe. A grande maioria é golpe. Vamos voltar ao quadro. Então, o usuário aí recebe também essa parte aí de clicar, tá, em links que você recebeu pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, não clique, tá? Por quê? Porque você pode ser encaminhado aí para um lugar falso, enfim, e ter algumas consequências. Então, o phishing é explorado também no mundo dos jogos eletrônicos, com os atacantes distribuindo malwares via o quê? Links de chats de jogos, criando aplicativos falsos que visam aí ser populares, utilizando ícones muito similares para ludibriar a vítima. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Um dos malwares distribuído via mídia social, plataforma de jogos ou chat, é o Life Access e o Shopper,
que enviam mensagens falsas de alerta para que o usuário ative serviços de acessibilidade do dispositivo móvel. Os malwares, então, utilizam as funções de acessibilidade para criar contas, baixar, etc. Então, se um dia você está lá no teu telefone, clicou em alguma coisa e recebeu a mensagem de que houve um problema no seu telefone, né, dentro do seu telefone, né, foi instalado um vírus, foi detectado um vírus no teu telefone, não clique naquele link. Tá? Saia, feche, baixe um antivírus, porque se você clicar, instala-se vírus ou vai causar algum problema, ok? Vamos voltar ao quadro. Um dos principais pontos, né, para a segurança, né, da arquitetura é a definição do modelo a ser disponibilizado. Ou seja, nós temos algumas formas, né, que as empresas utilizam. Então, tem o COAP, que é o quê? Que você tem permissão da empresa para trabalhar tanto com os dados pessoais e com os dados profissionais. Tá? Outra forma é o BIOD ou o SIOD, ou seja, no modelo COAP você pode trabalhar com os dois. No modelo BIOD, Bring Your dispositivo, ou seja, você vai trazer, se você quiser trabalhar com dados, você vai ter que trazer o teu telefone celular, tá? E outra que você não pode realmente utilizar o mesmo dispositivo, porque a empresa vai fornecer, então, lá naquele telefone, né, você só vai trabalhar com dados da empresa, tá? Então, adotar tecnologias de segurança móvel, como a Enterprise Mobile Management, que é a EMM, plataformas de defesa contra ameaças móveis ou serviço de veto a aplicações móveis, que utiliza aí uma variedade de técnicas estatística, né? Então, é uma tecnologia para te ajudar, dinâmicas e comportamentais para determinar que, com o uso de uma pontuação, se uma aplicação ou dispositivo demonstra qualquer comportamento que represente um risco de segurança ou privacidade. Então, temos possibilidades, temos como nos proteger? Sim. Né? Então, prover segurança em cada dispositivo móvel corporativo, antes de permitir o acesso a sistemas de informações corporativos com uso aí de uma solução de gerenciamento. Né? Então, nós temos essa, que é que trata aí das estatísticas e vê, né, o que pode acontecer, qual aplicativo ou serviço pode estar em risco. Né? Nós temos aqui o ciclo de vida, né, para a gente proteger. Né? Então, a gente tem que entender o caso de uso, as capacidades, nós temos que ver uma avaliação. Né? Então, esse ciclo de vida, aí nós estamos trabalhando com o dispositivo e analisando cada uma das partes dele, né, para ver se eu posso ou eu vou continuar com aquele dispositivo ou vou descartar. Né? Então, eu posso selecionar as implantações de segurança, eu posso definir a política lá, se é um dispositivo da empresa ou é teu, eu posso testar, né? Posso auditar o uso do dispositivo, porque qualquer parte a gente consegue e deixa rastros, né? Ou a gente vai descartar ou fazer o reuso do dispositivo. Então, tem como fazer segurança nos dispositivos móveis? Sim. E cabe a quem? Cabe à empresa, né, adotar algum desses sistemas para que nós tenhamos segurança. Então, no relatório, o que você vai fazer de planejamento? Planejamento é a nova versão da plataforma digital baseada em dispositivos móveis e com a nova função dos colaboradores para expansão de rede de pequenos negócios parceiros que podem ser divididas em 3 grandes desenvolvimentos. Desenvolvimento do aplicativo móvel para os consumidores, para os colaboradores ou para pequenos negócios. Então, se eu
vejam, se eu dividir em 3 partes, né, consumidores, colaboradores e pequenos negócios, se eu tiver problema em um, eu não vou afetar o outro. Então, dentro do sistema que eu vou desenvolver 3 partes. Aí eu já minimizo, né, os problemas. Por quê? Porque cada uma das partes vai tratar só com colaboradores ou só com pequenos negócios. Então, eu vou proteger cada um de uma maneira, né, para que traga benefício para a empresa, né, que a empresa não pode ser atacada. Vamos voltar ao quadro. Os aplicativos podem ser agregados, ou seja, pode haver somente um aplicativo grande, né, que tem essas 3 funções, né, consumidor, colaborador e pequenos negócios, né, não é consumidor, colaborador e pequenos negócios. Os servidores e o back-end estão em provedor de nuvem na Europa, tenho que pensar nisso. Para o desenvolvimento do aplicativo móvel para consumidores e pequenos negócios, deve seguir as boas práticas de segurança, evitando as vulnerabilidades, principalmente aquelas utilizadas aqui por esse órgão, né, que identifica aí uma série de vulnerabilidades da web. Tá? Uso impróprio de plataforma, armazenamento de dados inseguro, comunicação insegura, autenticação insegura, criptografia insuficiente, autorização de má qualidade de código, modificação de código, engenharia reversa, funcionalidade exposta. Então, em todo esse desenvolvimento de software seguro também, a gente tem que ter toda essa preocupação. Aí, lembram, vamos recordar lá a engenharia de software, né? Em cada fase do projeto, a gente trabalha com metodologias ágeis, então tem que proteger, né, toda essa parte, essa sequência, né, de desenvolvimento para um software seguro. Então, a gente não tem que pensar apenas, né, nos dispositivos. A gente tem que pensar que, se eu for desenvolver um software, tenho que desenvolver ele com segurança. Vamos voltar ao quadro. Além das práticas de codificação, é preciso estar atento para os demais controles de segurança necessários, né, as avaliações de segurança, por exemplo, auditorias, né? Para o desenvolvimento do aplicativo móvel para os colaboradores, além de seguir as recomendações, é preciso planejar como o uso desse dispositivo móvel será implantado pela empresa. Aquele BIOD ou SIOD, ou como a empresa achar melhor. Um ponto a ser definido é o modelo do uso, né, desses usos, de quem será o dispositivo móvel, o colaborador poderá ou não utilizar esse dispositivo para fins pessoais. Alguns modelos, né, o COAP, ou BOID, ou SIOD, né, que são aqueles modelos que eu posso adotar, né, ou no COAP, onde você pode usar os dois, no BIOD, onde você pode usar só os da companhia, e no SIOD, que você vai ter um telefone da companhia e só vai poder utilizar para ela. Adotar tecnologias de segurança móvel, né, como o EMM ou o MDM, que são algumas tecnologias. Manter a segurança do dispositivo realizando avaliações periódicas de segurança aí, e do cumprimento da política de segurança. Então, temos aí uma série de situações que podem nos ajudar a proteger nossos dispositivos e temos que fazê-lo. Então, a empresa tem o seu papel de definir como que vai trabalhar com todas essas situações, né? Os usuários têm que seguir as recomendações da empresa, né? Então, cada um tem que fazer o seu papel para nós termos uma segurança um pouco melhor. Vamos ver um pouquinho dessa análise de vulnerabilidade e pentest. O que eu sempre falei para vocês? Que vocês têm que conhecer os pontos fracos para poder protegê-los. Se você não conhece, né, que é essa avaliação do risco, né, análise do risco, né, e como que eu faço isso? Eu faço pela análise das vulnerabilidades, por testes chamados testes de penetração, né, que eu vou contratar, por exemplo, uma equipe,
para me atacar a minha empresa, porque eu descubro os pontos fracos também nesse ataque. Vamos ao quadro. Então, qual que é a sua missão? O que deve ser planejado é uma forma quando uma empresa deve tratar essas vulnerabilidades, tanto na plataforma web quanto na plataforma móvel. Então, mostra as perspectivas envolvidas aí com a gestão das vulnerabilidades e a razão de precisarem ser tratadas antes das plataformas irem para o ambiente de produção, né? Ou seja, antes da gente fazer a implantação, né, desse nosso software, quando a gente está desenvolvendo, para ver se tem um software seguro. Continuando com foco nas vulnerabilidades, mostre o que a empresa fará durante as fases de desenvolvimento da plataforma, o que será feito após essa implantação. Então, o que a gente tem que entender nessas figuras aí que a gente já viu, né, em outras aulas, né, que é a gestão das vulnerabilidades. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender, né? Eu tenho que descobrir, eu tenho que priorizar, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer relatórios, eu tenho que remediar, eu tenho que fazer uma nova verificação, né? Porque nós temos alguns controles, esses controles podem ser físicos, tecnológicos ou processuais, né? Para quê? Para a gente tentar eliminar essas vulnerabilidades. É fácil? Não, claro que não é fácil. São importantes os testes de segurança, né, para a gestão dessa segurança da informação, porque eles vão identificar as vulnerabilidades e elas podem ser tratadas ou até eliminadas. Há diferentes formas de realizar o teste de segurança e identificar as vulnerabilidades. O objetivo é a sua empresa disponibilizar serviços seguros sem as vulnerabilidades. Sem os testes de segurança, a sua empresa pode estar expondo informações sigilosas e a privacidade dos seus clientes, colaboradores e parceiros. Se você tem uma empresa que desenvolve software, você deve disponibilizar o sistema de uma forma segura, seguindo práticas que vão eliminando as vulnerabilidades, desde o início do desenvolvimento até após a implantação aí no ambiente de produção. Se a sua empresa utiliza softwares de terceiros, deve realizar testes de segurança para garantir que o ambiente da empresa, composta por softwares de diferentes fornecedores de natureza diferentes, esteja seguro. E os testes de segurança são uma das principais atividades de empresas especializadas em segurança e privacidade, com a oferta de serviços de tanto análise de vulnerabilidades como os pentests. Então, são algumas formas aí da gente fazer os testes, né, de vulnerabilidade e segurança. Então, há diferentes testes de segurança, como as análises de avaliação de riscos, as análises de vulnerabilidades que focam aí na parte da tecnologia, tá? Para Open Web Application Security Project, que é o quê? A OASP que cuida, né, da segurança mais voltada para web, né, que foca nas aplicações web. Teste de segurança é o processo de comparar o estado de um sistema ou aplicação de acordo com um conjunto de critérios. Então, eu vou estar segura se eu cumprir essa quantidade aí de critérios, né, que me preservam a segurança, tá? Então, eles podem ser feitos no final do desenvolvimento, né? Depende se você é uma empresa de software, ou fazer parte de todo o ciclo de desenvolvimento, com a implantação de requisitos, testes de segurança automatizado. Então, lembram quando a gente estudou engenharia de software, né? Para saber que a engenharia de software tem as fases, né? E nós temos que pensar sempre na segurança. Se eu sou uma empresa de desenvolvimento de software, eu tenho que pensar em todas as partes do processo, tá? Desde o levantamento, lá, desde os requisitos até a manutenção, tá? Vamos voltar ao quadro. Então, nós temos alguns tipos de testes, né, de segurança. Nós temos alguns testes internos e outros testes externos, né? O externo, a gente tem o chamado teste de penetração, caixa branca, caixa cinza ou caixa preta. Interno, nós temos as análises de vulnerabilidades, que podem ser o DAST, que são as análises dinâmicas,
e o SAST, que são as análises estáticas. Tá? Qualquer teste de segurança que eu for fazer tem que seguir, nesta ordem, a preparação, a obtenção das informações, o mapeamento, a exploração e o relatório. Então, testes de segurança têm que ser feitos com muita frequência, né? Por quê? Porque as vulnerabilidades mudam, são modificadas e nós precisamos ter uma qualidade aí nas nossas, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um software, né, no meu desenvolvimento de software precisa ter qualidade. Em todas as situações que eu trabalho, né, em tecnologia, eu tenho que ter aí testes, tenho que ter esses testes realizados e com bons resultados e sendo realizados com frequência. Tá? Vamos voltar ao quadro. Então, o que eu falei para vocês, para os testes de análise de vulnerabilidades, que são os internos. Então, eu tenho a análise estática, chamada SAST, onde ela é executada no código-fonte. Tá? Pode ser uma análise manual ou automatizada. Para fazer uma análise manual, você precisa de muito conhecimento, né, na linguagem, nas possibilidades, né, para a identificação de vulnerabilidades na lógica, violação de padrões, falhas na especificação. Então, você tem que conhecer muito. Tá? E, especialmente, quando o código é seguro, mas com falhas na lógica são difíceis de serem detectadas. Tá? Então, essa revisão aí de manual do código é extremamente difícil. Tá? Nós temos também análise dinâmica, né, que é a análise durante a sua execução, em tempo real, de forma manual ou automatizada. Então, as duas são colocadas em fases diferentes, né, e trazem resultados diferentes. Tá? Os resultados são principalmente os problemas de confidencialidade no trânsito, autenticação, além de erros de configuração do servidor. Né? Então, o SAST e o DAST podem ser adotados pelas equipes aí de desenvolvimento. Né? E nós temos que pensar que a segurança tem que envolver sempre integração contínua, entrega contínua, análise contínua, avaliação contínua. Os pentests são chamados testes de penetração. Os objetivos são determinar ser e como um agente de ameaça pode obter um acesso, ou seja, os pentests são as formas de eu atacar um sistema. Né? Nós temos 3 tipos diferentes desses testes. O teste de caixa preta é o teste de conhecimento zero, né? Ou seja, eu não tenho informação nenhuma, vou fazer um teste para entrar na tua empresa como um atacante normal. Né? O objetivo é como se ele fosse um atacante real, explora, né, o que ele vai usar as ferramentas aí que todos têm acesso, né, para poder fazer uma exploração real. O teste de caixa branca, né, eu já faço com outro sentido, porque eu tenho conhecimento do código, né, da documentação, diagrama, então eu vou trabalhar um pouco diferente. É mais rápido, né, que o teste de caixa preta, porque há transparência e conhecimento. E o de caixa cinza é o teste que você tem alguma informação, né, mas você vai ter que descobrir outras partes. Né? Então, é comum, porque não tem tanto custo, o tempo de execução e o escopo do teste também são menores. Né? Essa metodologia, o WASP, em aplicações web, visa a construção de aplicações mais confiáveis e seguras. A metodologia, toda uma metodologia, né, desse órgão que trabalha aí com a segurança de web, segue as premissas de que a prática de testar software deve estar em todo o seu ciclo, né, o chamado ciclo de desenvolvimento de software, né, o SDLC, e que uma das melhores maneiras de prevenir bugs de segurança em aplicações em produção é incluir todo o ciclo de vida do software, né, em cada uma das suas fases. Então, nós temos um framework, o que você deve
trabalhar antes do desenvolvimento, depois com a definição e especificação, quando você está no desenvolvimento, quando você está na implantação e na manutenção e operação. Então, essas são as boas práticas a serem trabalhadas, né, em todas as fases do desenvolvimento de um software. Tá? Vamos relembrar engenharia de software. Nós temos outra metodologia, Penetration Testing Execution Standard, né, os PTS. É composto por 7 sessões. Que sessões são essas? Né? As interações iniciais, a obtenção das informações, a modelagem de todas essas ameaças, as análises de vulnerabilidade, a exploração, a pós-exploração e todo o relatório. Então, é outra metodologia, né, para a gente poder dizer se aquele sistema é seguro ou não. Então, nós temos metodologias, nós temos formas de ataques diferentes, isso tudo para proteção sempre do nosso sistema. Então, agora, pensando aí no relatório, né, os testes internos fazem parte do ciclo de vida de desenvolvimento de software com atividade de segurança sendo realizado tanto para as plataformas web quanto móvel. As análises de vulnerabilidades no código-fonte, né, o SAST, que será feita por toda a equipe, né? Então, a SAST, então, esse é o DAST, né, no código-fonte, depois, desculpem, a estática, né, no código-fonte será feita por toda a equipe. A estática complementará outras atividades de segurança e privacidade antes e depois da implantação, tais como treinamento da equipe em segurança e privacidade, revisão das políticas e padrões. Então, não estamos falando só de hardware, mas estamos falando de preparo da equipe também, né? Hardware ou software em si. Uso de métricas, revisão dos requisitos de segurança, incluindo todos os mecanismos, né? Se a gente está tendo a proteção adequada, revisão na especificação, na arquitetura, talvez criação e revisão dos modelos UML, né? Criação e revisão de modelos de ameaça, execução simulada de código, teste de gerenciamento aí da configuração. Então, tudo isso eu devo fazer, né, para analisar aí as minhas vulnerabilidades. No DAST, antes da implantação, mas já com o software funcionando, né, a análise dinâmica não provê informações que a estática provê, mas detecta elementos sob o ponto de vista do usuário, né? Quando o usuário começa a utilizar, vai ter aí outras visões. Após a implantação do sistema, o plano é a contratação de uma empresa especializada em pentest para complementar os testes de vulnerabilidades feitos. Tá? A empresa contratada fará o teste de caixa preta com uma visão total do agente de ameaça, ou seja, ele vai ser um atacante, né? E a equipe da empresa pode fazer o teste de caixa branca, né? Vendo os problemas também. Esses testes serão complementados aí por revisão do gerenciamento, verificação das mudanças, né? Então, nós temos aí uma série de fatores a serem implementados, né? Seja através dos testes de vulnerabilidades, ou seja, se eu não souber o que está acontecendo, e nós temos N técnicas e N ferramentas para trabalhar com isso, né? Nós não podemos proteger. Tá? Então, vou deixar mais uma pergunta, um questionamento para vocês, se vocês entenderam a complexidade aí dos testes de segurança, tá? Extremamente variados, difíceis. Então, vou deixar para vocês refletirem um minuto. Então, agora que vocês refletiram aí um minutinho, vamos encerrar com a nossa aula aí, fazendo uma pequena revisão. Então, vamos lá, recapitulando o que a gente viu. A gente viu
segurança na internet, a proteção para os dispositivos móveis e análise de vulnerabilidades e pentest. Então, assunto extremamente extenso, né? Vocês têm N possibilidades de proteção, mas se você não tiver o conhecimento anterior para saber o que você pode aplicar enquanto proteção, não vai resolver nada. Então, seja qual área de TI você estiver trabalhando, tem muito conhecimento a ser agregado em termos de segurança. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, moçada, e até a próxima aula.